rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Boa noite, pessoal, queridos ouvintes. É com muita alegria que nós estamos dando início novamente a mais um programa Mãos Amigas. E para você que não sabe, o programa Mãos Amigas é aqui pela Rádio Brasil Espírita. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Lins e estarei junto com vocês no comando do nosso querido programa Mãos Amigas. Aqui nós vamos ter diálogos, exposições, entrevistas e outros, com uma pegada bem jovem. Além de que você mesmo que está nos ouvindo e nos assistindo, também pode interagir conosco, postando comentários aqui no YouTube, contribuições referentes à doutrina, enviar perguntas, dúvidas, sugestões e contribuições também com convidados, temáticas que vocês querem ver por aqui, através das nossas redes sociais. Nós temos um Instagram com @Rádio Brasil Espírita e também através do Facebook Rádio Brasil Espírita. E para você que não conhece, a Rádio Brasil Espírita é uma rádio que tem o intuito, o despertar de consciências, levar os ensinamentos do Cristo a todos, começando por nós que estamos aqui trabalhando. E no programa de hoje, eu estou sempre de olho nos comentários de vocês, tá? Então, agradecer o programa passado, porque teve uma interação maravilhosa de todo mundo. E no programa de hoje, nós conversaremos sobre uma temática muito, muito, muito intrigante. E, assim, eu tenho certeza que todo mundo acaba tendo um pouquinho de dúvida, um pouquinho de curiosidade acerca dela. E para você que não sabe, hoje nós trabalharemos a temática nem tudo é karma, mas tudo é escolha. E, gente, essa temática não veio assim, tá? Solta, do nada. Essa temática tem aqui, que é um livro. Olha aqui esse livro maravilhoso, gente. Como você bem viu, né, aqui no YouTube, mas você que está na rádio, te digo, o título desse livro é a temática da noite de hoje. E para você que não sabe, o livro é pelo espírito Ezequiel e a médium Adriana Machado. E hoje nós teremos ela como convidada, a nossa querida Adriana Machado, para conversar um pouco mais sobre a temática. E, gente, uma coisa muito legal que tem aqui no livro, que é uma citação que eu quero trazer para vocês, que, assim, me tocou bastante e, de fato, é muito reflexiva. Já vem dizendo aqui na contracapa que você mesmo, não precisa continuar nesse caminho. Jesus, ele nos dá as oportunidades para revermos nossas escolhas e seguirmos outros caminhos mais promissores. Somos nós que acabamos nos escravizando a objetivos que nos levam a grandes sofrimentos. E, gente, não se preocupa, porque ao longo do nosso programa de hoje vamos entender ainda mais essas reflexões. Mas, para isso, não estarei sozinha, então vamos convidar ela, a nossa querida convidada de hoje, Adriana Machado. Bem-vinda! Muito obrigada. Nossa, adorei a sua apresentação, foi fantástica. Olha como é que a gente vai aprendendo, né? Muito boa. Gente, Adriana, adorei estar aqui com vocês. Vamos lá. Adriana, conta um pouquinho mais sobre você para aqueles que não te conhecem. O que é que você faz aqui dentro do movimento espírita? Quem é a Adriana? Conta um pouquinho para a gente. Bem, a Adriana é uma pessoa que é mãe, é esposa, é filha, é irmã, é prima, é uma pessoa normal que está tentando vivenciar essa vida da melhor maneira possível diante de todas
adversidades que chegam a nós e que nós nos percebemos agindo diante dessas adversidades. E aí a gente começa a perceber que, nossa, precisamos muito de nos depurarmos. Começa por aí. Então, a Adriana, ela é uma pessoa normal que, dentro de um contexto de vida, descobriu no Espiritismo algo que traz um consolo, que traz uma abordagem sobre a vida que nós vivemos hoje de uma forma muito consoladora. Então, estou, entre aspas, né? Eu venho de uma família que meu pai era espírita, minha mãe era católica, e dentro de um contexto sempre tive contato com o espiritismo, mas foi a partir dos 17 anos que eu comecei efetivamente a estar educando a minha mediunidade. E a partir daí, dentro do movimento espírita, fui sendo uma humilde trabalhadora, tentando fazer no grupo espírita que eu participava o melhor de mim para o consolo, o abrigo de todas as pessoas que necessitavam tanto quanto eu daquilo que nos consola e que nos faz caminhar, sempre acreditando que há uma justiça, há uma misericórdia divina sempre atuando em nossa vida. É isso. E agora, gente, para darmos início, né, ao nosso bate-papo da noite de hoje, nós temos a pergunta crucial aqui, que quando a gente fala sobre a temática, né, nem tudo é karma, mas tudo é escolha, a primeira coisa que nós precisamos saber um pouquinho mais é: o que é o karma? Conta pra gente. Então, a princípio, nós do Ocidente temos um conceito muito equivocado sobre karma, né? Nós usamos essa palavra como se fosse uma fatalidade, no meu ponto de vista. Nós usamos essa palavra como se eu fiz o mal aqui, eu vou ter que vivenciar o mal. E, na minha concepção, o karma ele é um pouquinho mais do que somente isso. O karma ele, tinha um significado de origem que seria ação. Então, diante das nossas ações, vivenciaríamos experiências no nosso presente e futuro, né? Angariando, aí vem a expressão do karma, débitos e créditos, né? Diante dessas nossas ações intencionais. Esse é um entendimento um pouquinho bem generalizado do karma, porque as pessoas, no karma, as pessoas, elas agindo intencionalmente no mal, teriam que vivenciar experiências não tão boas, né? Agindo intencionalmente no bem, estariam angariando o seu karma positivo, então estariam dentro de um contexto, vivenciando experiências agradáveis, né? Então, o karma, nesse sentido do Oriente, seria algo muito próximo disso. Nós vemos esse conceito de uma forma muito equivocada. E se nós pensarmos na ideia do karma num sentido mais amplo, ele acaba sendo para nós um peso muito grande nas nossas costas. Ele traz um peso de um destino cruel. Por quê? Porque nós vivemos errando, a gente vive se equivocando. Então, faz com que pareça que todo o nosso destino vai ser um destino muito ruim. Toda a nossa vida vai ser de vivências de muitas dificuldades. E nós precisamos lembrar da figura deste Pai misericordioso e bondoso, que não é bem assim que funcionam as leis divinas, né? E para dar continuidade, nós vimos, né, o karma numa visão geral, mas e a doutrina? A doutrina espírita, o que ela fala sobre o karma? Ela fala de fato sobre o karma ou é tratado com outra nomenclatura? Como é isso? Então, a doutrina espírita, ela não faz menção ao karma. O Allan Kardec, ele não usou essa expressão, mas se nós
observarmos, até pelo conceito que eu trouxe até agora, se nós observarmos, o karma ele tem tudo a ver com uma lei que é muito falada na doutrina espírita, né? Que é a lei de causa e efeito. Então, quando nós pensamos, se eu ajo aqui para que eu possa, olha a diferença, para que eu possa aprender aquilo que eu ainda não estou compreendendo, preciso vivenciar experiências que estarão dentro do meu conceito de entendimento, dentro daquilo que eu hoje consigo enxergar, e ser mais útil na minha vida de aprendiz, eu vou vivenciar uma experiência que pode até ser nem tão ruim, mas que fará com que eu consiga absorver esse aprendizado e seguir em frente, né, na minha evolução espiritual. Então, dentro da doutrina espírita, o que a gente pode entender como karma seria muito relacionado à lei de causa e efeito. E aí, né, diante disso, nós entendemos que a questão, né, de causa e efeito vem trazendo muito o livre-arbítrio, né, que é esse poder, vamos colocar assim, de escolher qual caminho nós vamos seguir. E aí, muitas vezes, acaba se culpando até, né, eu escolhi tal coisa e acabei mais à frente tendo uma outra reação que não era exatamente o que eu esperava. E aí começa, né, muita gente colocar a culpa em Deus, né, ou em terceiros, e quando na verdade foram escolhas nossas, seja nessa encarnação ou nas outras encarnações. E aí, a pergunta que não quer calar: se nós acabamos, né, cometendo esses erros no meio do caminho e tudo mais, por que Deus nos concedeu o livre-arbítrio? Olha, quem me conhece sabe que eu brinco muito, que eu acho que Deus só errou em uma coisa, foi ter nos concedido o livre-arbítrio. Mas isso, é claro, é uma brincadeira. Mas eu sempre falo isso, sempre. Deus, ele nos concedeu o livre-arbítrio, tirando a minha brincadeira, porque ele sabe o que faz, né? Nós somos seres que somos aprendizes, mas que nós também somos mestres daqueles que ainda não angariaram o conhecimento que nós temos. E diante dessa ideia de que nós aprendemos e de que nós ensinamos, nós precisamos lembrar que isso tudo tem a ver com a escolha que eu faço diante da minha vida. Então, quando Deus ele nos concede o livre-arbítrio, ele está dizendo para nós: filhos, eu confio em vocês. E eu sei que diante de uma vida perfeita, porque ele a criou, vocês terão condições, mesmo se equivocando nessa trajetória, vocês terão condições de chegar até a mim, através do seu esforço, através das suas escolhas, e terão o mérito de fazer isso. Isso que é fantástico. Então, a partir do momento que nós começamos a perceber que nós somos os protagonistas efetivamente da nossa peça de vida, peça teatral, né, que é a nossa vida, a gente começa a perceber essa sabedoria linda do Pai, que nos deixa agir, que faz com que nós percebamos os nossos equívocos, deixa-nos escolher de novo, tentando acertar, tentando ainda nos equivocar, achando que se a gente agir igual vai ter resultado diferente, mas de qualquer forma, nós vamos seguindo com este presente maravilhoso que o Pai nos deu e vamos, cada dia mais, ganhar uma maturidade, e essa maturidade é que faz com que talvez a cada existência material, quando a gente já está chegando no momento de ir para o plano espiritual, a gente bata nas nossas costas e fale assim: fiz o que eu pude fazer, sabe? E aí, diante de tudo isso, o questionamento que fica também, que como eu disse, é muito intrigante, né? A gente acaba trazendo muitos questionamentos diante
do livre-arbítrio diante das leis divinas. E aí, quanto mais nós estudamos, mais vamos entendendo que quanto maior o que for nos dado, mais seremos cobrados, né, ao final. Então, por quê? Acaba que, conforme aumenta a nossa inteligência, acaba aumentando a nossa responsabilidade dos atos. Laura, eu fico me questionando, é claro, por exemplo, que o angariar de inteligência nos proporciona ferramentas que nos dão condição de nós compreendermos mais e mais a moralidade que a gente vai abraçando. Isso é um fato. Mas, às vezes, eu fico me questionando o que a gente pode entender como inteligência. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, a pessoa é tão inteligente e faz escolhas tão equivocadas, né? E prefere seguir caminhos que tem um pouquinho, talvez um pouquinho de uma visão mais abrangente da vida, você olha e fala, isso não vai dar certo, né? Ou dentro de sua crença, que você percebe que ele estaria angariando no futuro, né? Experiências que talvez não fossem tão agradáveis a essa pessoa de vivenciá-las. Então, às vezes, eu fico me perguntando, gente, o que é ser inteligente? Fazendo um adendo aqui, né, dentro dessa sua pergunta, uma vez eu escutei da espiritualidade, ela trazendo o seguinte exemplo para nós. Se uma pessoa ela é ladrão de galinha, e de repente essa pessoa, ela vai se aprimorando e ela vai se tornar um ladrão de banco, um assaltante de banco, será que essa pessoa ela não está evoluindo? A princípio, a gente acaba vinculando a evolução com a ideia de que nós estamos moralmente evoluídos. Só que muitas vezes a inteligência ela pode estar ainda desprovida dessa moralidade. Então, este ladrão de galinha, se ele se torna um hábil assaltante de banco, ele teve uma evolução na sua inteligência, ele teve uma evolução nas suas habilidades. Então, isso também é considerado evolução, apesar de não ser uma evolução completamente voltada para a sua moralidade. Percebe? Então, quando nós falamos sobre a ideia da inteligência, a gente acaba se questionando. Peraí, ser inteligente significa termos mais responsabilidade em relação a quê? Percebe? Mas, tentando trazer para a pergunta que você me fez, a partir do momento que este ladrão de galinha, ele angariou mais experiência, angariou mais capacidade para ele perceber aquilo que estaria certo ou errado, com certeza a incidência da lei divina, ela vai recair sobre ele exatamente naquilo que ele consegue compreender dentro do contexto geral de sua própria vida. Porque a lei divina sabe exatamente quem somos, as nossas intenções, aquilo que a gente sabe que é certo e o que não é, e aí ela incide perfeitamente sobre nós. E aí, quando você fala sobre isso, né, o questionamento, o que então nós devemos fazer antes de se tomar uma decisão? Olha, eu sigo um pouco aquilo que o nosso Mestre Jesus nos orientou há mais de 2000 anos. Ele dizia para nós, orai e vigiai. E eu, por uma
vamos botar assim, até por uma orientação espiritual, diante de tudo que eu já aprendi, eu acrescentei, olha que pretensão, mas eu acrescentei nesta frase de Jesus o vigiai, orai e vigiai. Porque eu acho que nós temos a necessidade de, até na nossa oração, nós estarmos vigilantes naquilo que nós estamos propondo para Deus, sabe? E propondo para a nossa vida. Por quê? Porque vem aquela célebre frase, peça paciência que você vai receber inúmeras experiências para você testar a sua paciência. Será que a gente quer exatamente isso? Então, nós temos que ter essa visão um pouco mais aberta daquilo que nós necessitamos, daquilo que seria útil para nós. Então, se você me pergunta o que a gente tem que fazer, eu digo para você a primeira coisa, sabe? Ore, vigie, mas orar não é aquela coisa de você, de repente, ficar horas orando. Não, se conecte com o Pai. Faça da oração exatamente aquilo que ela tem como função primordial, que é nós estarmos ligados a Ele de uma forma muito plena, através da oração. Então, aquela historinha, né, do Zé, né, que ele chegava na igreja e falava, oi, Jesus, eu sou o Zé, é um pouco isso, sabe? Oi, Jesus, olha, eu estou aqui, estou num dilema, e eu gostaria que dentro do meu raciocínio o Senhor pudesse entrar em mim, pudesse clarear a minha mente, para que eu possa tomar a melhor decisão. Nós não somos acostumados com isso, nós não somos acostumados a parar um minuto antes de fazer alguma coisa. E está na hora de nós nos prepararmos, está na hora de nós abraçarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós estamos dizendo que somos cristãos, por que nós não o atendemos? Então, está fazendo parte da nossa vida neste momento, nós realizarmos isso. Darmos para nós a oportunidade de que Ele, Jesus, o Pai, eles estejam em nós, que nós possamos nos abrir para isso, porque nós seremos os maiores beneficiados nesse processo. E aí as decisões que nós tomarmos serão decisões um pouquinho mais raciocinadas, as escolhas elas serão um pouquinho mais refletidas, sabe, por nós, para que a gente possa ir agir e nesta ação sabermos que os efeitos, as causas, as consequências, elas chegarão para nós com a nossa maior responsabilidade. E diante de tudo isso, né, nós conseguimos conversar um pouco sobre o karma, também as escolhas que vamos fazendo, né, ao longo da nossa jornada, ao longo das nossas encarnações. E aí a gente volta para aquele ponto inicial, né? Eu gostaria até de perguntar um pouco mais agora sobre o teu trabalho, né? Sobre também a obra que nos trouxe a temática de hoje, que está trazendo também a nossa convidada, que é essa obra maravilhosa, Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. A primeira coisa que eu queria saber é como surgiu, né, ao longo do seu trabalho de escritora, voltado para o lado mediúnico, como surgiu a obra, né? Como é que se deu para essa parceria com o Espírito Ezequiel, o nome também da obra, que é muito, muito interessante. E aí, conta um pouquinho para a gente. Então, ai meu Deus, vamos lá. Eu comecei a psicografar, eu recebi a visita do nosso amigo Ezequiel, que me fez a proposta de nós podermos psicografar juntos. Isso foi em, não sei nem se você era nascida, em 1998. Ai, meu Deus. Mas já estava por aqui, já estava então. Foi em 1998, ele veio a mim
e nós começamos a escrever um livro. E este livro, ele, assim, eu levei quase 2 anos para escrever esse livro, primeiro porque eu estava muito, muito, muito ocupada, né, profissionalmente, mas que eu, assim, já tinha conhecimento de que em algum momento da minha vida eu iria realizar essa tarefa. Eu já tinha esse conhecimento. Quando ele chegou, eu só fiquei feliz de revê-lo, né? Mas, então, a gente escreveu um livro. Depois desse livro, eu o perdi, porque na época o computador ele não era pendrive, não era nada disso, eram disquetes, os disquetes estragavam, o computador estragava, e, nossa, a cópia que eu tinha feito, escrita do livro, se perdeu, eu tinha emprestado para uma amiga para ela poder revisar, ela não sabia onde estava. Aí eu, depois de eu ter tentado achar esse livro, assim, milhões de anos, eu falei assim, bem, então era só treino, tudo bem, vamos deixar para lá e vamos seguir em frente. E aí, nesse momento, depois de uns 5 anos, eu fazendo uma arrumação na minha casa, eu encontrei um disquete, e aí, na hora que eu olhei para aquele disquete, eu falei, tá aqui. E eu descobri esse livro. Mas nesse tempo, eu já tinha começado o 2º livro com Ezequiel, que foi o Perdão, a Chave para a Liberdade. E esse livro eu acho muito engraçado, porque eu escrevi praticamente na sala de visita do fisioterapeuta da minha mãe. Porque eu precisava levá-la na fisioterapia todos os dias. E aí, assim, descumprindo toda e qualquer regra de segurança, eu e Ezequiel lá na sala de fisioterapia, ele vinha e eu começava a digitar no computador pequenininho que eu tinha, né, e o Perdão foi praticamente todo psicografado dessa forma. Só que o que aconteceu? Eu comecei a desanimar um pouquinho, por quê? Porque você começa a escrever livros, mas você não os vê sendo publicados, você tem um certo desânimo. E aí um amigo meu chegou, ele fez a referência da Dufour, que ele ama os livros da Dufour, falou, Adriana, vamos mandar esses seus livros, vamos mandar um livro para a Dufour e vamos ver o que eles vão achar do livro. Então, com a Dufour, tudo começou com o Perdão, a Chave para a Liberdade. Nesse tempo que eles começaram a publicar, eles falaram assim comigo, Adriana, daqui a 1 ano eu quero outro. E eu falei assim, e agora? Se o telefone é de lá para cá, o que eu faço? E aí deu um certo desespero logo quando eles falaram isso, né? Queremos outro. Mas Ezequiel imediatamente falou assim, Adriana, para falar a verdade, nem foi isso, ele só jogou um pouco de uma ideia, assim, de uma passagem do livro, e aí eu, como diz outro, captei a mensagem do Ezequiel, e aí ele, vamos lá, vamos começar a escrever o livro. E nós escrevemos esse livro, mas não tinha título. O livro não tinha título. E eu escrevi o livro todo sem título. E aí, eu mandei para a editora sem o título. E a editora foi a editora-chefe, junto com até o Vanderlei Oliveira, né, que também é um autor da Dufour. Eles vieram, me trouxeram vários nomes para o livro, e esse nome ele destacou, né, para todo o grupo, não só para os dois, mas todo mundo que trabalhava na Dufour, todo mundo achou fantástico esse nome. E ele acabou sendo escolhido, assim, no coletivo, sabe? E aí eu percebi que se Ezequiel tivesse trazido esse título para mim no início, o livro não sairia. Ele não sairia, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu ia travar desculpa a expressão, no raio do karma. Eu ia travar e eu não ia conseguir seguir adiante, porque eu ia ficar o tempo todo ali presa
presa na ideia do karma, como é assim, sabe? Então eu percebi que ele teve que fazer meio que me ludibriar e trazer o título depois, até por outras pessoas trazendo e a gente conversando, para que esse título ele fizesse todo o sentido que esse livro traz. E eu fiquei assim, extremamente encantada quando a editora trouxe a capa do livro, porque essa capa ela é extremamente sugestiva. Ela tem tudo a ver, não é só com o título, é com tudo que está no livro. Então, eu achei que foi assim, uma receita de bolo que deu muito certo, esse livro, sabe? Os outros também, tá? Porque eu sou coruja com todos eles, não falem deles que eu brigo. Mas, assim, realmente, assim, já que é ele, é dele, gente, que nós estamos falando, então... esse livro é fenomenal, ele traz muito aprendizado, e a cada vez que eu leio, vocês podem até achar estranho, porque eu leio e releio meus livros, até porque eu faço posts, eu gosto, né, de utilizá-los para trazer mensagens, reels, essas coisas todas. Cada vez que eu releio, eu descubro uma coisa diferente que eu não tinha percebido, mesmo tendo saído das minhas mãos. E aí, sem muito spoiler, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre a história, né, para aqueles que não conhecem, e também atiçar um pouquinho a curiosidade para o pessoal também adquirir essa obra que é maravilhosa. O livro... É o spoiler do bem. Não, eu não sou da spoiler, não, tá? O pessoal da editora briga comigo. Ai, meu Deus. Mas esse livro, ele tem como personagem principal a Paula. Ela é uma... Eu vou dizer que ela é jovem, porque ela é uma adulta jovem. E ela traz... neste livro, ela traz toda uma experiência de vida, de enganos e acertos, o quanto que nós podemos, diante das nossas verdades egoístas, vaidosas, orgulhosas, a gente pode se enrolar nos fios da vida. Neste livro, a Paula começa com a Paula recebendo um telefonema dizendo que a mãe dela tinha falecido. Até aí tudo bem, só que o que a gente descobre logo depois é que a Paula já tinha uns 10 anos que ela não via a mãe, porque ela tinha abandonado a mãe para fugir com o namorado da época dela. E aí, no momento em que ela descobre que a mãe dela tinha falecido, a Paula começa o seu exame de consciência. E neste exame de consciência, a gente já começa, junto com ela, a fazer nossos próprios exames de consciência. Por quê? Porque a vida da Paula, ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem muito a ver com as nossas experiências. Quando a Paula chega na cidade, né, em que a cidade natal dela, e ela vai para o hospital, porque ela tinha sido convocada para que ela pudesse resolver os problemas de funerária, né, do enterro da mãe. Quando ela chega no hospital, ela descobre que a mãe não estava morta. E aí, de repente, ela vê que ela teve da vida uma segunda oportunidade. E o interessante é que nós vemos a Paula numa proposta de evolução fantástica, e o quanto, apesar de toda a proposta, porque aí ela começa a ter o contato com a doutrina espírita, ela começa a fazendo análises mais profundas sobre as suas próprias escolhas, sobre as suas próprias vivências, a Paula, mesmo assim, ela ainda, através das suas teimosias, através do seu orgulho, através das suas vaidades, a Paula, ela vai e ela se equivoca muitas e muitas vezes. Mas o que eu acho que é muito bonito no livro é que ele vai nos trazendo detalhadamente como que a vida funciona e como que a espiritualidade ela está na nossa vida atuante,
tentando nos auxiliar nessa trajetória evolutiva. E aí, neste momento, é que nós começamos a pensar no nosso dia a dia, porque isso foi o depoimento de muitas pessoas que leram o livro. Como que depois que elas leram essas experiências, que elas puderam refletir, tendo a Paula como espelho, como que elas conseguiram flagrar nas suas próprias vidas, no dia a dia, os contextos e o quanto elas puderam evitar, às vezes, fazendo uma escolha de seguir por caminhos mais tortuosos. E isso é muito engrandecedor. Você descobrir que o objetivo de Ezequiel, que é levar este consolo, este esclarecimento, essa visão mais ampliada da vida, chegando aos leitores e dando a eles essa oportunidade. A Paula se apaixona, a Paula, ela cria inúmeros problemas, os outros personagens também, mas nós temos personagens que a gente chama de personagens luz, que são aqueles que são mais ponderados, são aqueles que conseguem trazer para a vida da Paula, e aí a gente começa também a identificar os nossos personagens luz da nossa existência, né? Aí a gente começa a perceber como é que eles, muitas vezes, são usados para entrarem na nossa vida em determinados momentos, para que, de repente, eles possam trazer aquela luz, naquele momento, para a gente poder repensar a escolha que nós estamos fazendo, que muitas vezes pode nos trazer muito sofrimento. Então, sem dar muito spoiler, o muito que nós podemos aprender com este livro é que, efetivamente, como que as nossas escolhas fazem grande diferença nessa trajetória que nós podemos vivenciar. E não só da Paula, ela é a personagem principal, mas cada um dos personagens, a gente vai vendo a ação deles, as escolhas deles, e como que uma escolha interfere na vida do outro. E aí, esse livro ele é um prato cheio para nós podermos nos divertir, esclarecer e nos consolar. E aí, eu quero saber de você. Esse livro serve só para jovem ou serve também para adulto? Para fazer a leitura? Conta pra gente. Então, né, eu não sou tão jovem. Eu não sou tão jovem. E olha, eu vou te dizer. Eu tenho um amigo que ele tem 79 anos. E esse amigo, ele começou a ler este livro, logo quando ele foi lançado, ele comprou, e ele começou a ler esse livro, e aí ele chegou para a filha e falou assim: tira uma foto de mim lendo o livro, para eu mostrar para a Adriana que eu estou lendo o livro. E aí ela mandou, falou, ele pediu para mandar para você, e ele mandou muito bonitinho, né, ele lendo o livro. E aí, no dia seguinte, ela falou assim, ele já acabou. Aí eu falei assim, como assim? Olha o tamanho do livro. Aí eu disse, como assim? Ela falou assim, eu não conseguiu parar. Eu não consegui parar de ler. E esse livro, ele tem essa característica. Se você não for muito disciplinado, você passa a noite lendo. Muitos salaristas, comigo eu também fiz isso muitas vezes, porque realmente você está querendo saber o que vai acontecer depois. E não é só pela curiosidade da trama, né, da história em si. É porque você quer saber as consequências que podem advir da escolha que você faz. E esse livro ele é muito gostoso, porque, apesar de algumas consequências, elas não serem, assim, tão... vamos botar assim, agradáveis, porque, né, se nós fazemos escolhas, algumas consequências podem não ser agradáveis para o personagem. Mas, ainda assim, esse livro ele traz de uma forma que tudo fica muito suave. Então, a gente consegue ir lendo e angariando essa experiência de uma forma muito leve. E conta pra gente, a última pergunta, né, para hoje é: aonde nós podemos adquirir a obra Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha?
Então, né, olha que coisa, eu não sei se vocês sabem, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Para quem não conhece, faço logo a propaganda, é uma cidade linda, ela é maravilhosa, essa cidade. Mas é uma cidade que, se nós formos comparar São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ela é um ovinho, porque Vitória é uma ilha, ele está dentro de uma ilha, ela é bem pequena. Então, uma coisa que me frustra muito como autora mediúnica é você chegar nas nossas livrarias aqui de Vitória e descobrir que não existem livrarias que, assim, com muitos livros espíritas. Infelizmente, na minha cidade, você não consegue achar muitos livros espíritas. A maioria são aqueles livros que são muito vendidos, né? Chico Xavier, Zíbia e tal. Mas, como a internet é boa, né, gente? Nossa Senhora, porque olha, se vocês vissem o tamanho da minha biblioteca, a ponto do meu marido dizer o seguinte: se entrar um livro, é você que sai, porque não cabe mais. Não cabe mais. Então, pela internet, pelos e-books, olha que legal, a gente consegue comprar aqueles livros que são fenomenais. E este nosso livro, Nem Tudo é Karma, a gente consegue através das editoras online. Então, você consegue, por exemplo, na própria editora do For, na Amazon, você consegue. Em São Paulo, eu sei que tem nas livrarias, livro físico, né, nessas livrarias tipo Cultura, eu sei que tem. Mas em outros lugares eu já não sei se teria, por causa dessa experiência que eu tenho aqui, infelizmente. Mas vocês conseguem, na editora mesmo do For, vocês conseguem outras livrarias online, inclusive até na Magalu, que eu já descobri que tem lá. Até na Magalu tem. Então, vocês fiquem à vontade para comprar. E vou fazer uma propaganda também, né? Já que em Vitória, quem estiver assistindo de Vitória, na nossa Casa Espírita também tem. Na Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, tem todos os livros do Ezequiel, do Jefferson, né? São os livros que eu que já psicografei. Então, também tem na nossa Casa Espírita, que é a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, fazendo a propaganda. Adriana, meu amor, eu só tenho a te agradecer por você ter topado estar aqui junto com a gente, conversar um pouco mais sobre a temática da obra, né? E também trazer um pouquinho de spoiler, né? Para conseguir algo que ela disse que não costuma fazer, viu, gente? E agradecer, gente, também a todos vocês que estão nos assistindo, seja no ao vivo, quanto depois já no gravado. E antes de encerrar, nós gostaríamos de pedir as considerações finais da nossa convidada de hoje. Para isso, eu não estava preparada. Brincadeira. Bem, a princípio, logo de início, eu quero muito agradecer pelo convite. Né, como nós já estávamos conversando antes, às vezes a pessoa pode não acreditar, mas eu sou tímida pra caramba, eu sou muito tímida. E tudo isso, né, todos esses convites que eu recebo só fazem com que eu perceba que é o nosso Pai Maior que está me dando essa oportunidade de eu poder vencer este meu orgulho disfarçado em timidez e fazer com que eu possa, talvez, estar levando a vocês um pouquinho da minha alegria, um pouquinho desse conhecimento que eu estou adquirindo com a espiritualidade, com o estudo, porque nós, espíritas, ou qualquer pessoa de qualquer religião, se não estudar aquilo que abraça como crença, acaba ficando tudo muito superficial, e aí nos momentos de grande dificuldade, nós não conseguiríamos abraçar aquilo que nós afirmamos acreditar. O estudo, ele serve para nós, com certeza, para que nós possamos, fazer com que a nossa base, ela se fortaleça cada vez mais, e aí no momento em que a terra treme, a gente consiga se segurar ali diante daquela adversidade e entender que tudo isso faz parte do nosso grande aprendizado, do nosso crescimento
espiritual, seja ele individual ou coletivo, tudo isso faz parte dessa lei divina, deste Pai maravilhoso, misericordioso, bondoso com todos nós. Então, eu quero agradecer muitíssimo, Laura, por você ter me convidado, me coloco à disposição, aí eu vou fazer um monte de propaganda, de falar dele, falar dele, olha, de falar desse aqui também, e de falar desse, porque são, como eu disse, né, eu sou muito fã do Ezequiel, sou muito fã do Jefferson, eles são autores, assim, que estão me ensinando cada dia mais. E eu espero que vocês também possam se divertir muito, não só com os livros que eu psicografo. Abram o seu coração para vocês poderem ler e ler com muita gratidão. Porque hoje em dia, ler já é um privilégio. Hoje em dia, ler e ter pessoas que possam conversar conosco sobre as coisas que nos consolam, gente, é um privilégio. E a gente só tem que agradecer a essas pessoas e a Papai do Céu, sempre. Obrigada. Adriana, novamente, muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui junto com a gente. Agradecer também a você por todo o seu trabalho de amor à doutrina, a Jesus, a Kardec. Que continue nessa caminhada e pode ter certeza que outros convites virão. Né? Agradecer também pelo espaço aqui da Rádio Brasil Espírita, por estar podendo trazer num olhar jovem e também trazendo muitos jovens para poder conversar conosco, né? Agradecer imensamente a você que está nos assistindo e lembrar que se você tiver alguma sugestão de tema, de convidado, você pode enviar para a gente através dos comentários no YouTube e também nas redes sociais da Rádio Brasil Espírita, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, nos vemos no próximo programa Mãos Amigas. Um cheiro, Adriana, um cheiro para você que está em casa. Tchau!